Voltando. Então, assim, para quem for preparar, deixa eu só afastar um pouquinho ele. Os livros ensinando agora. Então, é importante ter esses livros no Beit Knesset, porque eles ajudam a gente na pesquisa e tal, porque são livros até caros, nem todo mundo pode ter em casa. Até os próprios livros de Alachot são importantes ter na sinagoga, porque a pessoa está com dúvida, eu não sei o que eu faço. Vai ter um dia que não vai ter Shiva, a pessoa fala o seguinte, posso marcar para ir lá? A gente está até querendo montar a gente está querendo até montar uma biblioteca aqui com esses materiais. Aí os alunos podem vir, pesquisar, até fazer um shiur em comum. Vamos marcar para estar lá na sinagoga no domingo que não vai ter aula, então no dia na semana que não vai ter aula, a gente fica lá 2 horas estudando os livros que tem lá. E aí a pessoa usufrui dos livros. Tá? É interessante a gente montar uma biblioteca assim. É uma ideia que o Moreira e uma outra pessoa também tinha tido um tempo atrás, de fazer uma taxa para que a gente pudesse só gastar só com livros para ter na sinagoga. Então, livros comuns que a pessoa marca um dia na semana, vem aqui, estuda com a galera, entendeu? Vem no domingo. Exatamente. Então é importante que até a comunidade vai ter condições financeiras de todo mundo ter os mesmos livros, entre aspas, para estar estudando juntos. Tá? E até pode marcar shiurim também, para gravar em áudio os livros que está estudando. Entendeu? Até para distribuir para outras pessoas também o áudio, tá? Para as pessoas que às vezes não têm condições de ter o livro, ou não tem tempo para estudar. Entendeu? Aí bota no CD. Exatamente. Tá no CD no carro, tá no ônibus, pega um MP3 e coloca no carro, então é interessante também. Bom? Alahá 2 do Siman 109, ainda falando da água para o preparo da matzah. Alahá 2. Cuidar da água. Se a pessoa não conseguir estimar o período do crepúsculo vespertino na separação dessa água, ela deve antecipar-se um pouco, desde que não extraia a água antes do pôr do sol. É costume peneirar a água e mantê-la coberta, de preferência com tecido. Tá? Compra um tecido novo, por quê? Não são todas as peneiras que tiram farelos ou alguma coisa que pode ter passado do cano do aqueduto, tá? Do aqueduto. Então, compra um tecido novo para passar essas águas para poder usar nos matzot. Minha mãe fazia isso com pano de prato, saco. Ela fazia isso. Peneirava a água e fechava o recipiente com pano. Exatamente. Mas eu não entendia porque ela fazia isso. Agora você está falando do bebê dela. É do preparo, inclusive para comida e especialmente no Hag Pesach. Tem uns motivos, depois eu vou falar os motivos para você, mas não é o momento agora. Está inclusive na palestra dessa semana. É necessário armazená-la num local frio ao transportá-la durante o dia. É necessário cuidar em não expô-la a raios solares. Alahá 3. Coleta da água para vários dias. É permitido colocar a água para o preparo da massa de vários dias. Todavia, o mais correto é apanhar água para cada dia em separado. É costume a minhag não utilizar utensílios de barro usado para a colheita da água, mesmo que só tenha sido usado no Pesach, a menos que ele seja vidrado, né, que tenha colocado, tenha transformado vidro nos materiais. Vamos lá. Pois é um utensílio usado de barro, não vidrado, não expressa reverência ao cumprimento do preceito. Portanto, o costume não deve ser alterado. Eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. Isso é uma questão técnica. Porque algumas pessoas falam assim, não está escrito no Sinatoral. Mas qual é a questão técnica? Um material desse, qual é o conceito de Hametz? O que é o Hametz? É uma coisa que contamina. Vamos dizer o seguinte, é alguma coisa feita de trigo ou das 5 espécies de grãos, espelta, cevada, etc., que a gente já falou, que a gente vai falar novamente aqui, lúpulo e tal, etc. Então o que acontece? São das 5 espécies que ela, entre aspas, começa, entre aspas, a estragar. Entenderam? Então ela fermenta, ela não chega ao ponto de estragar, mas a fermentação ali é o começo de, entre aspas, estragar. Então, é o início do processo de estragar. Então o que acontece? Se você usa nesses materiais e não cuida da água, o que vai acontecer?
ele vai começar, assim, por mais que você não veja, ele vai começar a fermentar, mesmo que você não veja. Então esse cuidado com a água e com os utensílios onde vai ficar, o barro, por exemplo, ele é poroso. Ele é poroso. Então nesses poros ele pode ter algum desses micro-organismos que vão fazer com que fermente. Entenderam? Então por isso que os Chachamim fizeram essa alahá. Então a alahá fala assim, a alahá não tem sentido, não acha questões bíblicas. Acha, tecnicamente acha. Então por isso, Cavarinho, que eu digo, a gente respeita quem quer ser somente bíblico, mas a Bíblia não traz todas as técnicas científicas, de alahot, de vivência, que trazem isso. A Torá dá um conceito amplo e você tem que aplicar isso durante a vida. Entenderam? Por isso que as alahot são importantes do Chachamim. Ok? Então vamos lá. Quarta alahá: tirar água de um rio ou de um poço. Durante o mês de Nissan, que é a Aviv, que é o mês que vem agora, a água dos rios normalmente é mais fria do que nos poços. Isso no hemisfério norte, não no hemisfério sul. Tá? Mas a gente precisa entender mais ou menos a lógica que eles fazem também. Portanto, deve ser usada água de um rio, mas às vezes os rios estão um pouco cheios em razão do detrimento da neve. Novamente, no hemisfério. A água não está tão fria. Nesse caso, é melhor utilizar a água de um poço. Cavarinho, então assim, como o calor aumenta a fermentação, por isso que a questão exige que uma água seja mais fria também. Então atenção quanto a isso. Ouça o áudio novamente, veja o vídeo novamente, para que você possa compreender direitinho e tirar qualquer outra dúvida. Também para você não esquecer posteriormente. Quinta alahá: quem deve coletar água? A água deve ser retida por um gole. Tá? Novamente, a água não deve ser retirada por um gole. Isso deve ser feita por um Yehudi, pelo menos um Shomerei Torá. Quem está um guia de chuvá, por exemplo, etc. Por quê? Cavarim, o Chachamim, eles têm a experiência de que os goim, eles vendo que alguns respeitam, mas você não pode confiar 100% neles. Por quê? Eles não têm preceito da Torá e pode ser que eles, para provar que não acontece nada se você respeitar a Torá, eles vão colocar um pouquinho, um farelo de alguma coisa, ou alguma coisa assim, ou eles mesmo não conhecem a Torá, o que eles vão fazer? Se eles escolherem a água e eles não conhecem o preceito da Torá, o que eles vão fazer? Eles podem comer pão, pode ter farelo na roupa, ou nos utensílios que eles vão fazer. Durante a coleta da água, eles podem, no intervalo, comer um lanche, comer um biscoito com hametz, pode cair na roupa deles, pode cair durante a coleta. Então, por isso que não pode ser feita por eles, ok? Eles não conhecem a Torá. Então, assim, não estou falando que eles sejam inferiores, nada disso, não é essa a questão. A questão é que não pode ser feita por eles porque eles não conhecem esses alahot. A discussão: mas se for um judeu que não conhece esses alahot, pode fazer? A priori é permitido, porém, como ele não conhece, é melhor que não, ok? Como ele não conhece, é melhor que não. Quem não faz estivá, você pode aceitar uma matzá que ele fez? A princípio não, porque ele não vai ter esses cuidados, ok? A não ser que ele comprou a matzá e você sabe que isso vai tirar da embalagem e ele já fez toda a limpeza na casa dele. Então, esse até você pode aceitar, mas não feita por ele, ok? Pelo menos não em peça. Tá bom? Vamos lá. Estamos na alahá 6. E a gente vai encerrar. Na verdade, na alahá 9 desse siman, tá? Ok? Sim. Então a gente já. Então só fica só devendo o siman 110. O 111 a gente já falou sobre ele. Até no último vídeo. O 112. Hametz que pode e o que não pode ser mantido no Pesach. A gente não estudou. Não, a gente estudou sim, mas a gente falou por alto. Mas a gente não leu exatamente. Lei da véspera de Pesach a gente já fez. Venda do Hametz a gente não vai fazer esse ano. Tá? Até porque ninguém precisa. É uma coisa só para poder conceder a alahá. Então basicamente a gente fica devendo o 110 e o 112. Leis de cacharização por escalda. Hag alá. Então assim, esse a gente vai precisar fazer.
Então esse aqui é meio que urgente, tá? Esse último aqui, o 116. O 117 também, diversas leis de pesca. O 108, o artigo 2, 3, 4, 5 vai ser uma aula especial. Vai ser uma aula especial. Algumas aqui que a gente está pulando também. Preparação do Seder. Então, 116, marquem logo aqui nessa página aqui. Nessa página aqui não. Logo antes da 110, marquem que os mais importantes que a gente vai fazer é o 116. Marca aí. O Seder de Pêssar, 119. Vocês podem até estudar em casa antes de ver, que vai ser bom. Os mais importantes são o 116. 116, 119. Especialmente 119. Que é até relativamente da conclusão. Que é o último, tá? Então assim, deixa eu ver quais outros que a gente vai ter que marcar também. Marca aí o 112, você marca com asterisco. Porque é um que pode ser que a gente faça só uma coisa rápida. Vamos lá. Busca a anulação do Hametz, a gente já falou. Então anota aí 111 também. 111 com asterisco. 111 com asterisco. Aí a gente já sabe como é que a gente vai fazer na próxima aula para a gente ganhar tempo. Estudar o 116 e o 119. 116 e 119. 114 a gente não vai precisar esse ano, mas guardem com muito carinho essa apostila, tá? 114 vai ser passivo do 775. Marca também o 117. 117 também com asterisco, porque eles são diversas leis de pesca. Então assim, estudem em casa, que são mais importantes. O 116, 117 e o 119. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente terminar. A gente parou na Alahá do 119, no 109, na Alahá de 7, não é isso? Não. A gente parou na Alahá 6. Em que recipiente põe-se a água? A água não deve ser armazenada em um utensílio que chegou a conter mel ou qualquer suco de fruta, tá? A menos que tenha sido efetuada nele a cacherização por escalda. O que é isso? Alguns kelim, alguns objetos de cozinha, a cacherização, inclusive talheres, devem ser obrigatoriamente escaldados antes do Pêssar, tá bom? E, tipo assim, você eliminou boa parte do Hametz, o que você faz? Cacheriza tudo, toda colher, prato, tudo, com água quente, tá? Porém, você separa somente alguns talheres, alguns copos, que você vai usar antes do Pêssar, antes do Hag Hamatzot, antes da festa do Pães Ázimos. Por quê? Porque você vai ainda usar alguma coisa do Hametz. Entendeu? Então separa muita coisa e você vai separar numa caixa na sua casa, num armário chamado Kasher Le Pessah. Você vai colocar lá, você já cacherizou na água quente e botou lá nesse armário. E você vai deixar uns 3 ou 4 talheres, dependendo do tamanho da família, para cada membro da família, que ainda vai ser não kasher. Aí na véspera, no dia anterior, na véspera de Pessah, você já elimina o Hametz totalmente e aí você consegue, e aí você já cacheriza na água quente. Tá bom? E aí sua casa toda vai estar cacherizada para Pêssar. Ok? Vamos continuar. Isso é chamada Haga'alah. Tá bom? Quanto menos ela deve ser posta em utensílio que chegou a conter substâncias picantes. Pimenta, por exemplo. Porque ela pode acelerar a fermentação. Nesse caso, a escalda não resolve. A água também não deve ser condicionada em utensílios de cobre, pois este não mantém a água resfriada como os demais utensílios. Isso aqui está datado no dia 25 de Adar. Então, Caveirinho, hoje é que dia de Adar? Deixa eu ver. A gente está mais ou menos na mesma época. Hoje é dia 21 de Adar.
Então assim, eles estudaram um pouquinho depois. Esse é o estudo da data que eles estudaram isso aqui. Tá? Então assim, geralmente é essa data mesmo que se estuda para poder antecipar o Pêssego. Bom, vamos lá. A gente está meio que antecedendo um pouquinho. A próxima aula, eu acho que semana que vem a gente vai precisar ter uma aula especial. Porque senão não vai dar tempo, porque a gente não vai ter durante a semana, ou a gente marcar durante a semana. A gente vai decidir isso aí. Acrescentar água na que passou a noite armazenada. Se a pessoa vir que a água deixada em repouso não é suficiente para preparar toda a massa, é permitido acrescentar mais água, desde que a maior parte seja de água que tenha repousado. Em princípio, lecathril, é preferível que 2/3 da água tenha permanecido em repouso. Quando possível, devemos ser diligentes quando usar água retirada por meio da bomba ou acompanhada de poço coberto, onde a água não fica exposta aos raios solares. Okay? Quando se pretender assar no domingo, no caso a massa venha a ser preparada no domingo, é preciso colher a água na noite de quinta-feira, porque na sexta-feira não se pode determinar a exatidão, o período do crepúsculo vespertino. Mas, em último caso, se a pessoa não acompanhou a água na quinta-feira, é permitido colhê-la na sexta-feira, pois após o Minchá, à tarde, tá? A oração de Minchá, ou no próprio Shabat, no intervalo, por intermédio de um Goi de Shabat. Olha só, essa parte aqui vocês consideram, apesar da Halachá ser usada pelos Ashkenazim, nós não somos a favor dessa. Há casos da Marloquet, mas a gente não considera a princípio, tá? Então, de preferência no domingo anterior à semana do Shabat, tá bom? É porque a gente ainda vai estudar a questão do... Eu esqueci o nome agora. Eu não vou lembrar agora, Mas é o chamado Shabbos Goi, que o pessoal chama. Que é os Ashkenazim chamam de Shabbos Goi, que é o Goi de Shabat. Que ele pode, entre aspas, teria permissão de trabalhar para você. Bem, a discussão, especialmente no Brasil, que não dá para saber quem é judeu e quem não é judeu. Então, assim, até um caso no Talmud que fala o seguinte, que a pessoa fez uma procuração de hametz para uma pessoa, por um goi, e descobriu depois que o goi era judeu. Então, assim, no Brasil, não só acontece na Guimará, mas também acontece no Brasil, pode ser que aconteça, então é meio complicado. Que pela Halachá, mesmo que a pessoa não compra a Torá, não saiba que é judeu, mas que ele é judeu, que pode acontecer muito aqui no Brasil, né? Então, assim, é complicada essa questão, porque a Halachá diz que mesmo se a pessoa está na idolatria, se ele é judeu, nascido de mãe judia, ou outras Halachot que é nascido de pai judeu, mesmo assim é considerado judeu. Então, é problemático pra caramba, especialmente no Brasil. Então, muito cuidado, melhor não fazer, especialmente no Brasil. Halachá de número 9 para encerrar. A água que pernoitou em um local onde havia um cadáver, ou durante o equinócio. Isso aqui tem a ver com aquela questão da filtragem. Vamos lá. Geralmente costuma-se botar para fora a água colhida no equinócio ou quando ocorrer o falecimento de um vizinho, porque ela é prejudicial, porque ela está na mesma época e tal. Vamos lá. Todavia, por que do equinócio? No Tratado de Masechet Avodah Zarah, fala que tudo aquilo que tem proveito na época da Avodah Zarah, ele é considerado também Avodah Zarah, mesmo que você não tenha feito. Até pela dúvida. Por exemplo, se você comprar, um frango na época que os goim fazem festividade com frango servido, isso é Avodah Zarah. Tá bom? Então vamos lá.
a gente está na última lá, na segunda linha, na parte B. Todavia, se isso acontecer, agora eu vou para a terceira linha, com essa água, não é preciso jogá-la fora. Conforme foi dito, Shenemar, está dizendo o seguinte: a pessoa que guarda um preceito, não conhece nenhuma coisa má. Está escrito lá em Eclesiastes, correto? 8:5. Contudo, em princípio, quando se sabe que aquela será a noite do equinócio, falando sobre a ignorância. Caso saiba, está escrito então, Tekufá, no caso da Tekufá, de Aviv ou de alguma outra coisa, refere-se ao momento exato de transição entre as estações do ano, no caso do equinócio de primavera, nesse caso aqui, do hemisfério norte. Conforme está escrito no Sefer Chassadim, que também é um livro também que trabalha com Alachot, a água retirada do poço deve, nesse instante, é prejudicial, não é boa. Para tanto, basta colocar um pedaço de ferro nessa água que estará protegido. Atualmente, porém, isso não é observado por não observarmos qual é nesse momento. Deve-se pôr na água um pequeno pedaço de ferro limpo, como uma agulha pendurado num fio, para não se pôr a mão na água ao retirá-lo, numa vez em que puxá-lo pelo fio. Cavalinho? Isso daí é uma questão até que na tradição do Nordeste também tem muito disso, colocar na água. Os Eudim ainda guardaram esses pedaços de ferro. Alguma dúvida? Avodazará. Avodazará é idolatria. Avodá é serviço, zará é estrangeiro. Tá? Ou ruim, zará, que tem maldade, por exemplo. E a Avodazará ela se constitui de duas formas. A primeira é você fazer idolatria diretamente, ou aquilo que a Bíblia diz o seguinte, para você não pôr tropeço no cego, ou colocar alguma coisa para incentivar a idolatria. Quando você incentiva a idolatria, você também está fazendo idolatria, está participando dela. É igual como bêbado, né? Você vai oferecer bebida ao planeta ele. Exatamente. Então, incentivando isso. Exatamente. Então o que acontece, meu querido? Todas as vezes que numa festa idólatra, você incentiva ajudando, ou comprando, ou participando de alguma forma, ou dando proveito, ou tirando proveito, você também está sendo participante da idolatria, ok? Isso a gente vai estudar juntamente com outras questões. Então a gente encerra por aqui, Hazak Baruch, mas antes disso, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou estudando uma Masechet Pesachim, que é uma Masechet do Talmud que ela trata de todas essas discussões. Até então, o que eu quero fazer? Eu estou agora na Pesachim Vav. Estou revendo o Pesachim, estou no Pesachim Vav. No 6º capítulo, na 6ª página do Pesachim. Cada página do Pesachim, não sei se vocês conhecem as Masechet do Talmud, vocês conhecem como é que ela é? Ela é assim, eles trabalham com Daf, que é página. Tem a Daf 1, essa aqui é Daf Aleph, tá? Vamos dizer. Daf Aleph, a página 1. Só que tem Daf Aleph, primeira página, Amud Aleph, que é o lado A. E tem o Daf Aleph Amud Bet, na segunda, na parte B da página. Da página 1. Então a Masechet trabalha com. Eu estou na 6ª Masechet, estou na Amud Bet. Estou no lado 2. Então são 12 páginas. Então eles tratam várias. Então assim, ele é bem complexo. Se eu não me engano, acho que ele tem. Cerca de 60 e poucas páginas. A Amud Aleph é Amud Bet. São 121 tratados assim. Páginas que você lê assim para poder extrair que são as discussões disso aqui. Esse aqui está bem mais resumido, mas eu tento trazer as histórias que eles tinham, que eu me lembro, para colocar nesse estudo. E eu ainda não peguei ainda a fundo o Sefer HaMitzvot do Rambam sobre isso. Eu prefiro esse ano não tratar diretamente o Sefer HaMitzvot, porque vai ser basicamente o mesmo conteúdo, só com as discussões. Então, primeiro eu prefiro pegar o Masechet Pesachim, que vai cuidar disso, e depois tratar isso aqui. As primeiras Masechet Pesachim, ele cuida de um tema que até o Vinícius estava tendo dúvida.
Por isso eu estava tendo dúvida. Quando é que começa o dia bíblico? Mesma coisa que eles também tinham na Masechet Pesachim. Ele começa de manhã, no dia, ou ele começa na noite, por causa das discussões. E aí tem todas as opiniões. Então assim, tem pessoas que pegam artigos de pessoas que só usam português. E aí o que acontece? Tem tendência de alguns Ramim que dizem que a noite, o dia na verdade começa só de manhã, a noite não começa o dia bíblico, tá? Mas estudando uma Masechet Pesachim, a gente vê todas as discussões e a gente hoje, Alahá, segue a discussão da maioria que aceitam sim, que o dia começa na noite anterior, como é nos Moedim. Se o Moedim ele começa na noite anterior, então por que o dia seria na manhã? Se também Bereshit trata, houve tarde e manhã, primeiro dia. Primeiro é tarde, depois de manhã. Então assim, Rafael, os Moedim já são a prova. A prova de que começa na noite anterior, o dia. A véspera já é a marcação do dia. Se Bereshit já diz que a véspera começa antes do dia e depois do dia, é porque que algumas traduções, às vezes no português, trazem o seguinte: e aí amanheceu no anterior. Na verdade, a luz do anterior, o ouro do anterior, é o Zorot. O que é Orot? As Meorot. Vocês lembram o que são as Meorot? Meorot é o lugar das luzes. Então, os lugares da luz são as estrelas, que foram criadas no quarto dia. Então, por isso que tem uma confusão muito no português, para quem às vezes, até os próprios caminhos ficaram confusos. Quando é que é o dia? Tem passagens que dizem que é durante a hora, a luz, e tem passagens que dizem que é durante a noite. Como é que a gente traz isso? E aí eles concluíram que quando a passagem diz que quando é a luz, o dia, no caso, na verdade não é dia a palavra ali, a gente tem que ler como orot, que são as luzes das estrelas. Ok? Então já é véspera. É na véspera mesmo, como diz o Moedim. Então, Gabriel, por isso que eu digo, só estudar um livro judaico, só estudar a Torá, você não trata todas essas discussões de aparentes contradições que a Torá tem. Então a gente tem que receber dos Chachamim o que eles transmitiram. Entenderam? Então, assim, muito cuidado, tá? Com qual Chacham você está lendo, matérias da internet, etc. Teste para ver se a pessoa conhece realmente, tá bom? Quando a gente estiver estudando todas as Masechet, todas as partes da Torá, e a gente estiver calmo nisso tudo, eu vou deixar de dar alahot, e só quem vai dar alahot vão ser os professores. Os professores que a gente vai estar levantando vão dar, os Moreim vai dar as alahot, vai estudar a Torá e vai transmitir para os recém, para os novos, e a gente vai, e os Chachamim daquele lá vão estudar somente profecia, profetas e etc. Eu já estou me preparando, eu estou me dedicando especialmente a Shemuel Aleph e Shemuel Beit, que trata todas as questões de Melech HaMashiach, de profecias, de outras coisas, enquanto eu estou na Torá. Então estou ouvindo bastante no hebraico, estou ouvindo bastante no português para poder ter assimilação de todas as ideias. Estou começando agora, já terminei algumas vezes a Shemuel Aleph, 1 Samuel, e vou fazer mais algumas vezes também de hebraico, no português, vou estar ouvindo, para estar as histórias também bem fixas na cabeça, e depois a gente vai estudar a fundo. Mas antes vamos terminar tudo que a gente precisa, tá bom? Tá bom? Então, Chazak Baruch. Amém.